Ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende aplicativo Telegram em todo o país. Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a abertura de processo de cassação do deputado Arthur Duval. Presidente Vladimir Putin discurso em estádio lotado e diz que a Rússia nunca esteve tão forte como agora. Combates não param e manifestantes usam carrinhos de bebê vazios para denunciar matança. Casais de soldados ucranianos decidem casar em plena guerra. Presidente Jair Bolsonaro vai ao Acre e entrega títulos de regularização fundiária. Desemprego cai, mas a renda média do trabalhador brasileiro também. E o time pernambucano do Ibis luta para deixar de ser o pior clube de futebol do mundo. A edição de hoje do Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje em um estádio de futebol lotado que o país nunca esteve tão forte como agora. Enquanto Putin discursava, os presidentes da China e dos Estados Unidos conversavam por videoconferência e as tropas marchavam no ritmo de mais destruição. Próximo de completar um mês de intensas atividades militares na Ucrânia, o exército russo segue seu avanço pelo território vizinho. Mesmo que mais lento do que nas semanas anteriores, a imposição do exército russo em solo ucraniano aumenta a devastação de cidades e dificulta cada vez mais o retorno à vida normal da população. Nessa semana, a capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de diversos bombardeios. Durante o início da tarde de hoje, um foguete danificou um prédio residencial. Os bombeiros ajudaram a socorrer os moradores e combateram um incêndio no edifício. Já em Kharkiv, localizada no leste da Ucrânia, os serviços de emergência divulgaram um vídeo de bombeiros trabalhando em um prédio universitário destruído. O bombardeio que causou danos à instituição de ensino aconteceu de manhã. Mas a cidade que mais sofreu com os intensos ataques russos é Mariupol, no sul do país. O município portuário é atingido por quase 100 ataques todos os dias. O governo ucraniano afirmou que quase todos os prédios da cidade estão destruídos, tornando a região quase fantasma. Mesmo com tanta destruição, o exército russo não dá folga. A cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, foi atacada com mísseis pela primeira vez desde o começo da invasão, no dia 24 de fevereiro. Após os ataques, a população local organizou uma manifestação com 109 carrinhos de bebê, que fazem referência ao alto número de mortes de crianças durante o conflito. Lviv fica localizada perto da fronteira com a Polônia, e os ataques à cidade soaram para a OTAN como uma possível ameaça. Dessa forma, tropas do exército francês desembarcaram na Estônia, também no leste europeu, para servir nas operações da OTAN na região, caso necessário. Enquanto a Europa sofre com a sua pior crise do século, os líderes mundiais discutem diariamente formas de encerrar o conflito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês Xi Jinping conversaram por videochamada. Durante o diálogo, o presidente chinês enfatizou que os tais conflitos não são do interesse de ninguém. Por outro lado, Biden deixou claro que a China amargaria duras responsabilidades se apoiasse a agressão russa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que espera um rápido progresso para o país entre a União Europeia e que os diálogos com a comitiva russa para o cessar-fogo têm caminhado de maneira lenta. Ao mesmo tempo que um lado tenta amenizar o conflito, o outro parece estar cada vez mais inflamado. O presidente russo, Vladimir Putin, usou um comício em um estádio de futebol com cerca de 100 mil pessoas para justificar a ofensiva russa na Ucrânia. Putin
prometeu que todos os objetivos do Kremlin seriam alcançados. Nas palavras dele, a Rússia nunca esteve tão forte. Ovacionado pelos apoiadores, Putin também parabenizou as tropas russas que estão na Ucrânia. Situações como essas aumentam ainda mais os temores aos ucranianos. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas já deixaram o país. E um novo levantamento da ONU mostra que mais de 6 milhões de ucranianos deixaram as suas casas, seja para fugir do país ou para se abrigarem em bunkers, onde evitariam ser atingidos por bombardeios. Mudando de assunto, o Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 405.934.946 aplicadas. Delas, mais de 72.404.000 são as de reforço. E agora vamos saber quem são alguns dos vitoriosos que superaram os sintomas da doença depois que se apoiaram no poder de Jesus. Encerrando mais uma semana lá do Rio de Janeiro, o jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns desses testemunhos. Boa noite, Anderson, é com você. Olá, muito boa noite para vocês e para você de casa também. Eu quero contar para vocês um testemunho que chegou do irmão da Adenilde Martins. Ela é de Vila Velha, no Espírito Santo. E há 14 dias o irmão dela testou positivo para a Covid. Confirmado, diagnosticado, mas ela intercedeu por ele nas orações aqui no SOS da Fé. Hoje o irmão dela está livre. A Ana Rita, ela é de Jataí, em Goiás. Ela contou para a gente que há 2 meses a irmã dela e 2 sobrinhos, todos os 3, testaram positivo para a Covid. Mas ela intercedeu por eles aqui no SOS da Fé e também ficaram curados. A Ermita Rocha, de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Há 40 dias, 6 pessoas da família testaram positivo para a Covid. É dos atacadões que a gente fala aqui no Placar da Vida. Todos os 6 ficaram livres depois das orações do SOS da Fé. É bonito demais ver pessoas curadas da Covid sendo livres de todo esse mal, não é? Vamos saber quantas pessoas ao todo já ficaram livres da Covid-19? É com vocês no estúdio e ótimo fim de semana para todos. Obrigado, Anderson. Bonito e animador o Placar da Vida. Nós temos números hoje muito bons. Vamos ver como foi neste dia, sexta-feira. 45 curados neste 18 de março. E o total, 134.161 curados. Mais de 59 milhões de brasileiros ainda não tomaram a dose de reforço contra a Covid, de acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, que reitera a importância de reforçar a imunidade. Entre os estados com mais pessoas nessa situação estão São Paulo, com 15.700.000, Minas Gerais, com 5.300.000 e o Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de pessoas que precisam retornar aos postos de vacinação. E os novos surtos de Covid em países da Europa e da Ásia acendem um alerta para a possibilidade de uma nova onda da pandemia no Brasil. A China, por exemplo, chegou a registrar quase 4.000 casos da doença em um único dia. Número recorde para o país, que nunca teve um registro tão alto durante toda a pandemia. Nos últimos dias, alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Mas mesmo com o término das restrições, a pandemia pode estar longe de acabar. Na China, mais de 40 milhões de pessoas estão em lockdown para frear o avanço de uma subvariante da Ômicron. O número de novos casos passou de 100 para mais de 1.000 nos últimos 7 dias. O país já registra a média móvel de novos casos quase 6 vezes maior do que registrado há 2 semanas. A situação não é diferente na Europa. Países como Suíça, Reino Unido, Áustria, Itália, Holanda e França têm 27% a 83% de alta na média móvel de contaminados em relação a 14 dias. Na Alemanha, a situação preocupa. O país registrou na última semana média móvel de 200.000 novos casos, 10.000 a mais do que o recorde brasileiro, registrado em 31 de janeiro. No Brasil, as médias móveis de casos e mortes estão em estabilidade e em queda em relação a 2 semanas.
Mesmo assim, a retirada de muitas medidas protetoras, incluindo a desobrigação do uso de máscaras, até mesmo em locais fechados, pode provocar uma nova alta de casos. Segundo especialistas, o aumento de contaminações desde janeiro deixa claro que a situação não é isolada em alguns países e pode chegar ao Brasil, mesmo com uma cobertura vacinal acima de 70%. A alta circulação da variante Ômicron e o cenário de retirada das medidas de restrição podem levar a um aumento de infecções e, consequentemente, hospitalizações e mortes pela Covid. Epidemiologistas e pesquisadores assinaram em dezembro do ano passado um artigo que lista 13 propostas que os estados e municípios deveriam adotar para reforçar a vigilância contra a Covid. Entre elas, a detecção de novos casos na fase inicial, o isolamento de infectados e de seus contatos e o uso de máscaras mais eficazes, além de acelerar a vacinação. A personal trainer sul-matogrossense Gisele Bittencourt é campeã de meia maratona no Caribe. Ela foi destaque na imprensa mexicana pela vitória numa competição que reuniu atletas de 21 países. Cancún se rendeu ao preparo e dedicação da personal trainer douradense Gisele Bittencourt. No dia 6 de março, ela participou da competição Médio Marathon Internacional de la Mujer de Cancún. A douradense venceu a prova de 21 quilômetros com o tempo de 1 hora 28 minutos e 43 segundos e foi destaque nos jornais e principais sites do México. A competição reuniu no total 850 atletas de 21 países. Eu fui para fazer meu RP, meu recorde pessoal, mas eu não imaginava que eu ia conseguir o primeiro lugar na meia maratona, né? No geral, consegui primeiro lugar com 1 hora e 28, fechando os 21 quilômetros, 1 hora e 27 e 43, se eu não me engano. A prova passou um pouquinho da quilometragem, deu 1 hora e 28 e 43 minutos do tempo oficial. E aí eu fiquei bastante surpresa, porque eu não tinha a noção que eu ia conseguir primeiro lugar. A rotina de trabalho e a disciplina para manter o corpo e a mente em dia, saudáveis para as competições, faz toda a diferença para Gisele. Ela nos conta que tem que seguir a regra para que conquistas como essa possam acontecer outras vezes. O trabalho como personal trainer conta muito no preparo, nem tanto pela parte física, mas principalmente na preparação psicológica. Por ser profissional da área, conhece bem os limites que o corpo e mente devem ultrapassar para formar um vencedor. Como atleta amador, tem a mesma rotina de qualquer outra pessoa normal. Trabalha de 8 a 9 horas aí por dia e o que agrega às vezes é mais o psicológico, porque a gente tenta trazer para a prova, né, para aquele momento ali, o mesmo que a gente traz para os alunos, de conseguir se desafiar e conseguir atingir seus objetivos e tal. Eu acho que a parte psicológica e emocional acaba ajudando muito mais do que a parte física, digamos assim, né? Mas os treinos não ficam apenas restritos à academia. Ao menos 3 dias na semana, a campeã douradense corre vários quilômetros para a preparação da próxima meta. Dessa vez, no sul do país. E mais uma vez tentar bater a sua própria marca e trazer mais uma medalha para casa. Agora eu já inicio um outro novo ciclo, né? A gente fecha o ciclo na prova e a gente inicia um outro ciclo para um próximo objetivo daí. Então, depois de Cancún, então, qual é o próximo objetivo? O próximo objetivo é a Maratona de Porto Alegre, dia 12 de junho. E aí o objetivo, novamente, é o RP na distância, que é a Maratona dos 42 quilômetros. E veja a seguir: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo bloqueia o aplicativo Telegram no Brasil. E veja também: desemprego cai, mas renda média do trabalhador brasileiro também. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o país. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou ao Supremo que o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal.
O ministro do STF estabeleceu ainda que quem não obedecer à decisão fica sujeito a multa diária de R$100 mil. A PF tentou contato com a plataforma Telegram pelos canais disponíveis para encaminhar as ordens judiciais de bloqueio de perfis, indicação de usuários, fornecimento de dados cadastrais e suspensão de monetização de contas vinculadas ao blogueiro Alan Lopes dos Santos, que vive nos Estados Unidos e é investigado em um inquérito que apura a atuação de milícias digitais. Em sua decisão, Moraes afirmou que a plataforma Telegram, em todas as oportunidades, deixou de atender ao comando judicial, em total desprezo à justiça brasileira. O ministro disse que o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente o dispositivo legal. O russo Pavel Durov, fundador do Telegram, pediu desculpas por alguns erros do aplicativo e por negligência após a ordem de bloqueio, mas pediu que a medida seja adiada. O ministro da Justiça, Anderson Torres, também se manifestou em rede social contra a medida adotada por apenas uma pessoa do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que pretende manter acesso a todos os aplicativos usados pela população. O desemprego caiu no trimestre encerrado em janeiro. É a menor taxa para o período em 6 anos. Apesar da boa notícia, a renda média do trabalhador também registrou queda em relação aos 3 meses anteriores. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. Segundo informou o IBGE, o número é o menor para o período desde 2016 e ficou abaixo da taxa registrada no trimestre anterior, encerrado em outubro. Mesmo com a queda, cerca de 12 milhões de pessoas ainda procuram emprego no mercado de trabalho brasileiro. Esse montante é menor que o registrado no trimestre anterior, o que representa 858 mil pessoas a menos sem colocação. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda representa 2 milhões e 700 mil pessoas a menos em busca de trabalho. Já o grupo de ocupados teve alta, de 1,6% de um trimestre para o outro, para 95 milhões e 400 mil pessoas. O IBGE destacou que o setor de comércio foi o principal destaque positivo para a queda do desemprego. Os serviços também tiveram avanço no trimestre, com exceção dos segmentos de transporte, correios e do setor dos serviços domésticos. A pesquisa também mostrou um aumento de 2% no número de empregados com carteira de trabalho assinada, o que representa mais 681 mil pessoas no grupo, que vai para 34 milhões e 600 mil pessoas. Mas a renda média caiu. Na comparação anual, recuou para R$ 2.489, em média. Encerrando mais uma semana, o dólar fechou em queda de 0,36%, com investidores tentando avaliar os impactos dos desenvolvimentos nos mercados dos últimos dias. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,01 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,98%, com 115.310 pontos. Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto do governo que antecipa o pagamento do 13º salário dos aposentados. O abono, que geralmente é pago entre agosto e novembro, será depositado em abril e maio. A antecipação vai beneficiar mais de 30 milhões e 500 mil pessoas e injetar quase 57 bilhões de reais na economia. Apenas 1/3 da população brasileira está 100% conectada à internet. E até 2025 teremos um déficit de mais de 530 mil profissionais de tecnologia. Essas são algumas das conclusões do estudo O Abismo Digital no Brasil, elaborado pela consultoria PwC e pelo Instituto Locomotiva, que indica que o país teria que investir 3 a 4 vezes mais que países como Estados Unidos, Reino Unido e Singapura para formar esses profissionais. Segundo a pesquisa, os usuários plenamente conectados somam 49 milhões e 400 mil pessoas.
Em média, eles acessam informações na internet 29 dias por mês. Nas regiões sul e sudeste do país, usam notebooks, são escolarizados, brancos e pertencem às classes A e B. Já os parcialmente conectados somam 44 milhões e 800 mil brasileiros que acessam dados da web 25 dias por mês. A conclusão é que a pandemia de Covid acelerou a digitalização em diversas áreas do país, mas o Brasil tem dificuldades em avançar nesse processo, já que o acesso à internet é desigual entre a população. Além disso, os equipamentos disponíveis não são adequados para a formação digital e menos de 1/3 da população pode ser considerada totalmente conectada. O resultado é que esse cenário trava a produtividade e produção de riqueza no Brasil e deixa um déficit de profissionais para atuar no mercado de trabalho digitalizado, com impacto negativo na renda. Os estudantes que querem uma oportunidade no ensino superior através do financiamento estudantil devem ficar atentos. A lista dos aprovados para o primeiro semestre foi divulgada hoje. Os estudantes podem consultar a lista dos pré-selecionados a partir desta sexta-feira e, na segunda, começa o prazo para complementar as informações ou pela internet através do portal Acesso Único do MEC ou indo presencialmente às instituições de ensino superior. Os estudantes têm até quarta-feira para apresentar documentos e acrescentar dados solicitados. Na quinta-feira, dia 23, o resultado definitivo do FIES será divulgado. Quem perder os prazos pode perder também a vaga. Já na sexta-feira, dia 24, começa a convocação dos aprovados que estiverem na lista de espera. Um fragmento que seria de um foguete da SpaceX foi encontrado em uma área rural no Paraná. A peça mede aproximadamente 4 metros de comprimento. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O objeto que atingiu a propriedade rural de um morador de São Mateus do Sul foi descrito como um metal retorcido, com cerca de 4 metros de comprimento e 6 metros de diâmetro. O proprietário do local disse ter escutado um barulho na madrugada do dia 8, data em que ocorreu o retorno de parte de um lançador espacial do foguete da SpaceX à atmosfera terrestre sobre a região de Santa Catarina e Paraná. Conforme análise da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a cidade de São Mateus do Sul fica praticamente abaixo da rota realizada na semana anterior. A conclusão definitiva ainda está pendente de uma análise no local, mas é quase certo que a peça deve ser da tubeira do motor do foguete. A Arte Sampa, nova feira de arte em São Paulo, vai abrir suas portas pela primeira vez na Oca do Parque do Ibirapuera neste domingo. A mostra leva ao público a reflexão sobre a importância por temas artísticos. A exibição aposta num evento com palestras antenadas a discussões atuais e maior didática nas exposições das obras. Um fóssil brasileiro de peixe que viveu há mais de 100 milhões de anos foi recuperado pelo Brasil após ser retirado do país de forma ilegal e ser anunciado em um site de leilões da Itália, segundo informou o Ministério Público Federal. A peça data do período Cretáceo e tem como origem a Chapada do Araripe, no Cariri cearense. O fóssil é avaliado em aproximadamente R$16 mil e deve ser encaminhado à Universidade Regional do Cariri, onde passará a compor o acervo do museu da instituição. Conforme detalhes do MPF, o artefato recuperado pertence ao Grupo de Formação Fóssil Santana, um dos principais sítios paleontológicos do mundo e uma das jazidas fossilíferas com a maior diversidade de material preservado. Eleita 2 vezes como uma das capitais mais arborizadas do país, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recebeu esta semana mais um reforço no paisagismo na área central da cidade. Cerca de 600 novas árvores começaram a ser plantadas no quadrilátero entre as ruas 26 de agosto, Marechal Rondon, 7 de setembro, 15 de novembro, Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho e Rui Barbosa. A ideia foi diversificar para que a gente possa ter uma qualidade biológica melhor nessa composição. Então são em torno aí de 25 a 30 espécies, só nessa primeira etapa.
nova, né, que estão sendo plantadas. São espécies quase todas nativas do Brasil, que são testadas para plantio no passeio público. O paisagismo faz parte do programa Reviva Campo Grande, que está na segunda etapa. Na primeira etapa, que contemplou a Rua 14 de Julho, foram plantadas 180 espécies de árvores e outras plantas de forração. A gente ainda está monitorando esse índice de sucesso, né, as reposições. As mudas que serão plantadas agora foram trazidas do interior de São Paulo, estão sendo cuidadas no viveiro de uma universidade particular da capital. Elas são mudas de porte maior e nessa quantia de mudas e nesse padrão, o fornecedor, enfim, não encontrou disponível nos viveiros locais, teve que trazer de fora. A obra também se preocupou em preservar as árvores já existentes. E aqui na Rua Padre João Cripa a gente tem um bom exemplo. Para preservar e dar espaço para essa sibipiruna, a calçada foi alargada, invadiu a área do estacionamento, mas ainda assim a vaga permanece. Do outro lado da rua, tem outra árvore de grande porte que precisava de mais espaço. Aqui, o proprietário do restaurante cedeu alguns centímetros de área para a prefeitura fazer a calçada e preservar a espécie tão apreciada por sua sombra. É esta ligação afetiva da população com as árvores que faz de Campo Grande uma das capitais mais arborizadas do país. O Campo Grandense tem uma relação muito afetiva com as árvores, a gente percebe que há, né, essa relação, mas talvez não tenha essa compreensão de tomar esses pequenos cuidados e que são tão essenciais, faz tanta diferença. O que eu posso fazer para realmente ajudar a cuidar e manter esse título que a gente se orgulha tanto, né? E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de regularização fundiária no Acre. E ainda, casais de soldados ucranianos decidem casar em plena guerra. O casamento ainda é um sonho para milhões ou bilhões de homens e mulheres no mundo inteiro. Uma situação que não exclui os ucranianos, que enfrentam uma guerra há 23 dias. Mesmo sem a chance de uma cerimônia perfeita, os planos não mudaram para muitos casais, que selam a união e depois partem para a batalha. A tensão de ter o veículo parado pelas Forças Armadas em meio à guerra na Ucrânia foi transformada naquela cena dos sonhos. Todos os ocupantes do carro sabiam que a blitz era falsa, menos a noiva, surpreendida pelo pedido de casamento no meio do conflito. Mas esse não foi o único casal que resolveu dar o passo à frente depois que a guerra começou em 24 de fevereiro. Nesse caso, marido e mulher são soldados do Batalhão de Defesa de Kiev, capital da Ucrânia, a cidade mais cercada e atingida por tropas russas em todo o país. Uniformizados, Lécia e Valery, que já viviam juntos, decidiram oficializar a união em plena zona de guerra. Mas por que nesse momento? Fabiano de Abreu, formado em Psicologia, Antropologia e PhD em Neurociência, analisa. Faz parte do instinto. É você tentar fazer tudo o que você pode fazer com a, entre aspas, certeza de que pode morrer. Até porque a gente está falando em guerra. A probabilidade de morrer numa guerra, principalmente como essa, é muito grande. Apesar disso, a união teria levado um pouco de alegria não só ao casal, mas às forças da Ucrânia. Todo esse estresse, toda essa ansiedade relacionada ao momento que eles estão vivendo de guerra, até porque não podemos esquecer que a ansiedade é uma pendência, a ansiedade é relacionada ao instinto. Então, a ansiedade ela está acionada a todo momento, assim como ela é acionada, ela vai acionar a amígdala cerebral, ela vai acionar o sistema límbico do cérebro
relacionado às emoções. A noiva disse que é difícil chamar de felicidade incondicional nesta situação, mas desabafou. Com certeza nos sentimos aliviados. Estou muito feliz em ver meu marido pela primeira vez desde o início da guerra. Até o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, acompanhou a cerimônia improvisada, ocorrida no último dia 6. Foi ele que publicou em suas redes sociais o vídeo que rodou o mundo com a seguinte legenda: "A vida continua e vamos proteger a vida de Kiev, nosso estado." Uma mensagem de esperança ao povo que a cada dia prova seu patriotismo. Que para eles que estão ali brigando é orgulho. Então, eles estão lutando pelo país, estão orgulhosos disso. E aí os casamentos se tornam ainda mais importantes para o momento. Quando você vai fazer esse ato, só o fato da expectativa em acontecer já faz com que libere esses neurotransmissores, como exemplo da dopamina, que você libera na expectativa. E aí, quando você está casando, você libera também a serotonina, que são neurotransmissores da felicidade. Então, se eles pudessem casar todos os dias, eles casariam todos os dias. Não dá para casar todos os dias, mas nos noticiários surge ao menos uma história assim quase que semanalmente, desde o início do conflito. E essa aqui foi uma das primeiras. Arieva, de 21 anos, e Fursim, de 24, estavam de casamento marcado para maio em Kiev. Mas a guerra começou e fez o casal antecipar a união para fevereiro. Ao som de sirenes que davam alerta do início dos ataques, os jovens disseram o tão sonhado sim. Depois da cerimônia, os recém-casados que se conheceram em 2019 em um protesto na capital ucraniana foram direto ao Centro de Defesa Territorial local para unir esforços à defesa do país, como contou Arieva em entrevista. A situação é difícil, vamos lutar pela nossa terra, talvez possamos morrer. E só queríamos estar juntos antes de tudo isso. Mas a jovem mantém a esperança. Torce pela saída da Rússia do país para que ela e o marido possam comemorar normalmente. Celebrar o fim da guerra, o início do casamento, a formação de uma família que, especialmente nessa hora, mostra ainda mais o seu valor. A família é uma necessidade ancestral, natural, faz parte da evolução humana e ela faz bem, fato. Nós evoluímos mediante a isso, então temos sempre que preservar pelos momentos de lazer, principalmente o Brasil, o país mais ansioso do mundo, isso são dados da OMS, pegar os fins de semana pelo menos e passar com a família, seja nesse parque que está atrás de você, seja numa floresta, tudo que tem vinculado à natureza, é importante você passar com a sua família. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Acre, onde participou de um encontro com lideranças evangélicas e entregou mais de 5.000 títulos de terra para regularização fundiária. Ao chegar no Acre, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recepcionado pelo governador do estado, Gladson Cameli. Na sequência, apoiadores ovacionaram o presidente no desembarque do aeroporto. No norte do país, Bolsonaro participou de uma cerimônia de regularização fundiária, onde foram entregues 5.768 títulos de propriedade. Mais que um pedaço de papel, a garantia que esse pedaço de terra é de vocês. Hoje vocês conseguem o que seria uma carta de alforria. Conseguem a liberdade. Hoje vocês não devem favor nem obediência a quem quer que seja para ocupar esse pedaço de terra. Esse pequeno lote é de vocês. E vocês ficarão com ele até o último dia de suas vidas.
a satisfação de produzir em algo que é seu não tem preço. O governo de Vossa Excelência já é hoje o governo que mais entregou títulos na história desse estado aqui. Hoje, o senhor está dando cidadania para quem trabalha, o direito para quem quer produzir, que é esse povo que vive querendo apenas o direito de poder produzir e gerar emprego. Depois da cerimônia, Bolsonaro visitou os estúdios de uma emissora de rádio e TV voltada ao público evangélico no estado. O que pudermos fazer, nós faremos. O que nós não pudermos, entregamos na mão de Deus. Já no fim do dia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do primeiro encontro de pastores e líderes de fé e cidadania das Assembleias de Deus no Acre. Depois, Bolsonaro retornou a Brasília. Vários países vêm adotando medidas contra a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia. Países bálticos expulsaram diplomatas russos. A Noruega vai reforçar suas tropas perto da fronteira e o Reino Unido retirou a licença de uma emissora russa. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. Lituânia, Letônia e Estônia anunciaram a expulsão de 10 diplomatas russos devido à ofensiva de Moscou na Ucrânia. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgard Rinkēvičs, explicou que a decisão se deu por causa de atividades contrárias de 3 funcionários a seu status diplomático e levando em consideração a agressão russa em curso na Ucrânia. O governo norueguês também anunciou que vai reforçar sua presença militar na região do norte do país, próximo à fronteira com a Rússia. Para isso, vai desbloquear quase 340 milhões de dólares. Já a agência britânica reguladora dos meios de comunicação, a Ofcom, anunciou que retirou a licença de difusão da emissora estatal russa RT. O órgão afirmou que não considera o canal adequado para operar no Reino Unido. Na Austrália, a Grande Barreira de Corais sofre um novo episódio de branqueamento generalizado que ameaça o patrimônio da humanidade. O fenômeno de branqueamento é causado pelo estresse térmico dos corais devido ao aumento das temperaturas. A autoridade do Parque Marinho destacou que os recifes mais impactados se encontram no nordeste do país, perto da região de Townsville, no estado de Queensland. Cientistas também informaram que houve relatos de mortalidade precoce onde o estresse térmico foi maior. O bloco da União Europeia quer promover acordos comerciais entre fornecedores de tecnologia europeus de pequeno e médio portes e empresas brasileiras que tenham interesse em investir na transição energética, na economia circular e na mitigação das mudanças climáticas do país. Alguns já começaram a ser feitos. Desde o início de sua atuação no Brasil, o LCBA encaminhou 14 acordos que deverão envolver investimentos de um total de 22 milhões e permitirão reduzir as emissões de poluentes em mais de 430 mil toneladas de gás carbônico equivalente ao ano. Além dos planetas do nosso sistema solar, astrônomos também estudam os chamados exoplanetas, aqueles que estão orbitando uma estrela que não são nosso Sol. Segundo a NASA, já foram descobertos 4.912 exoplanetas e há, ao menos, 8.493 candidatos. A descoberta de exoplanetas não apenas ajuda a humanidade a entender melhor a prevalência potencial da vida em outras partes do universo, mas também como a Terra e o Sistema Solar foram formados. E olha só! A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 5º ano consecutivo na classificação do relatório de felicidade mundial. Com nota 7,82 em uma escala que vai até 10, o país supera Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda, países que completam o grupo dos 5 mais felizes do mundo. O Brasil está na 39ª posição, o terceiro país latino-americano melhor colocado, atrás da Costa Rica, 23ª, e do Uruguai, o 30º. O Afeganistão aparece em último lugar. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa de São Paulo aceita a abertura de processo de cassação do mandato do deputado Arthur Duval.
E ainda, Ibis, de Pernambuco, luta para perder o título de pior time de futebol do mundo. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo deu início ao processo de cassação contra o deputado Arthur Duval por suas declarações sobre mulheres ucranianas. Os parlamentares rejeitaram alegações da defesa e aceitaram por unanimidade 21 processos que pedem a cassação do mandato por quebra de decoro. Delegado Olim, deputado estadual pelo Partido Progressista, será nomeado relator do processo e terá até 15 dias para apresentar seu parecer final, sugerindo uma das 4 punições possíveis: advertência, censura verbal ou escrita, suspensão do mandato ou cassação. Logo em seguida, o Conselho vota o parecer. Se aprovado, encaminha para o plenário. Para aprovar as punições, é necessário o apoio de 48 deputados. Até o momento, pelo menos 40 parlamentares já pediram a cassação de Arthur por meio de representações. Agora, o deputado tem um prazo de 5 sessões legislativas para apresentar defesa. Por meio de sua assessoria de imprensa, Arthur Duval disse que o vazamento dos áudios foram ilegais e que ele não pode ser julgado por quebra de decoro por estar licenciado e fora do país na data das gravações das mensagens. O deputado enviou uma carta aos parlamentares pedindo para não ser cassado, dizendo que este é o seu último ano na casa e que não vai se candidatar à Câmara novamente. A defesa do deputado também protocolou um pedido de suspeição, que foi prontamente recusado contra a deputada Marina Elou, da Rede, que compõe o Conselho de Ética da Casa. Para Arthur, Elou teria ferido a imparcialidade necessária para julgar o caso, quando se posicionou a favor de sua cassação em reunião da CPI das ações e omissões no combate à violência contra a mulher da casa. O carro por assinatura está virando tendência mundial. A modalidade permite aproveitar todas as vantagens de ter sempre um carro zero, sem preocupações nem burocracias, e é uma opção para quem quer evitar entrar em um consórcio ou financiamento. A modalidade se consolidou no mercado internacional, representando 8% do mercado de locação de automóveis, sendo a atividade que mais cresce no setor, com 80 mil veículos em atividade. Com isso, várias empresas focadas em oferecer esse tipo de serviço ao consumidor cresceram no ambiente, visando a oportunidade de reviver a sensação inconfundível de dirigir um carro novo. Essas assinaturas garantem ao consumidor o máximo de comodidade e praticidade, sem ter que se preocupar com pagamentos de taxas e burocracias. Os preços das assinaturas variam de acordo com o modelo e a procura do veículo no mercado no momento. É preciso levar em conta a forma como o carro será usado no dia a dia e selecionar os mais adequados. Para quem usa o veículo prioritariamente na cidade para ir e vir do trabalho, é indicado assinar um modelo mais compacto. Mas se o carro é usado constantemente em viagens com a família, automóveis maiores são mais recomendados. Depois de escolher o modelo, basta optar pelo plano, que são bem flexíveis, podendo ser de 12 até 48 meses. Quanto mais longo o período de contrato, menor é o valor da mensalidade. Ao fim desse período, o contrato pode ser renovado. A última etapa é a escolha da quilometragem mensal, que pode ser de 1.000 até 3.000 quilômetros ao mês. Para outras pessoas da família usarem o carro, basta cadastrar os motoristas adicionais no site ou no aplicativo. Assim, todos podem desfrutar da assistência 24 horas, evitando correr riscos. Por fim, como a sustentabilidade é um assunto importante para todo o planeta, os clientes podem ajudar a neutralizar o carbono, optando pela cláusula de carbono neutro.
Um projeto com voluntários do mundo todo está levando idosos para passeios de triciclos especiais. A proposta é combater a solidão de pessoas na terceira idade com baixa mobilidade que vivem em asilos. O chamado Cycling Without Age, ou Pedalando Sem Idade, recruta dezenas de voluntários dispostos a passear com pessoas que vivem em casas de repouso e abrigos, como forma de melhorar o seu bem-estar. O projeto foi criado em 2012 na Dinamarca, a partir do desenvolvimento de uma espécie de triciclo com um banco para dois na frente, onde o passageiro poderia sentar e apreciar a vista. E hoje está presente em ao menos 52 países. Há mais de 2.700 voluntários em todo o mundo, usando mais de 3.700 triciclos. O laboratório geriátrico da Universidade Heriot, em Edimburgo, na Escócia, pode comprovar os efeitos de um dia de passeio em relação a um dia comum dos participantes que fizeram pelo menos 4 passeios. Por meio de uma escala científica, foi verificada a melhora em dias de passeio em relação ao humor, nível de estresse e de energia dos idosos. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. O que aconteceu aí, irmã? Eu fui no oculista e ele falou para mim que eu tinha que fazer um exame com urgência, que eu estava perdendo a visão. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso. E aí eu fui fazer os exames e lá dentro do consultório eu comecei a dar a volta da vitória. Falei, não aceito. A médica falou para mim, olha, acho que ela tá ficando meio maluca, dá um copo de água para ela. Eu falei, não tô maluca. Lá no Tatuapé, no Hospital Vitória. Aí ela me deu um copo de água, fiquei sentada e comecei a dar a volta da Vitória. Aí ela mandou eu fazer um outro exame, para ser possível exame. Aí quando ela olhou meu exame, ela falou assim, olha, você não tem nada, o que eu imaginei que você tinha, acabou. Então a volta e vitória resolveu. Obrigado, Jesus. Irmão, tem cada filho de Deus que faz cada coisa lícita por aí. Isso glorifica a Deus. O que foi aí? Dor na perna esquerda que saiu e o zumbido também está saindo, graças a Deus. Que coisa bonita, pessoal. E você, aproveita que o anjo de Deus está passando e diga, irmão. Total, de toda ação do maligno. Tá bom. Em nome de Jesus. Tá explicado, Deus sabe de tudo aí. Você foi o quê? A tristeza foi embora, agora é só alegria. Ei, glória a Deus. Obrigado. Tem mais gente aí, me conta, irmão. Não deixa de roubar essa benção, não, rapidinho. A senhora foi o quê? Tava triste, agora até dancei. Estou muito feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Colocaram até mais testemunhos hoje, ficou bem animado, né, Beatriz? É verdade. E o Jornal das 22 termina aqui. E hoje é o Dia Internacional do Sono. Então, aproveite bem e fique na expectativa de temperaturas mais amenas no próximo domingo, quando começa o outono. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.